Falando agora, então, a partir daqui, da tradição ficta. Já expliquei no vídeo anterior a tradição real e a simbólica, e essa aqui é talvez até mais relevante do que a própria tradição real, né, prevista no Caput, de 1267. A tradição ficta, né, ocorre, conforme descrito aqui, são em 3 hipóteses. Então diz o parágrafo único. Subentende-se a tradição quando o transmitente continua a possuir pelo. Aí a hipótese 1, constituto possessório. Hipótese 2, quando cede ao adquirente o direito à restituição da coisa que se encontra em poder de terceiro. Hipótese 3, ou quando o adquirente já está na posse da coisa por ocasião do negócio jurídico. Deixa eu fazer primeiro uma tradução do que significa ficta. A palavra ficta deriva de ficção. E ficção significa algo imaginário, algo irreal ou algo não real. É muito comum a gente dividir as obras literárias e até o cinema também, né, em obras de ficção e obras de não ficção. Não existe uma palavra, né, de antônimo à ficção. Então as obras são assim, ou é de ficção ou é de não ficção. É muito comum no início de um filme, por exemplo, né, quem gosta de filmes, de vir aquele alerta, né, diz assim, esta obra foi baseada em fatos reais. Então não é ficção, certo? É fatos reais, certo? É o contrário. Então a tradição real, que seria aquela que acontece, essa aqui é uma tradição de mentirinha. Ou seja, é ficção, é uma coisa imaginária, irreal, não real. Tá bem? Por isso que ela é chamada de ficta. Eu vou ver se eu consigo, em todos os casos que eu vou explicar, destacar para vocês esse aspecto de que ela é ficta. Né? Então vamos ao primeiro, para não nos demorarmos. Aqui eu separei o constituto possessório. Fiz essa ilustraçãozinha aqui, inspirado numa que eu achei na internet, achei bem interessante. Colocando uma situação antes do contrato, que é essa situação que está acima aqui no slide, e uma situação pós-contrato, tá? Então, assim, eu quero vender o meu Fusca, certo? Tá aqui, o Marcelo quer vender o Fusca. Quem é que vai comprar? O jogador do Bagé aqui, tá? Eu botei um gurizinho, né, de amarelo e preto, para uma flautinha dos Guarani, aí, da torcida do Guarani. Mas vamos só fazer para não perder a coisa. Então o jogadorzinho do Bagé quer comprar o meu Fusca, certo? Eu sou o proprietário e sou o vendedor. E aqui nós temos um comprador. No entanto, eu, proprietário, vendedor, eu quero vender o Fusca, mas não quero entregar. Por quê? Porque eu preciso desse Fusca até o fim do ano. Em função aí de uma necessidade que eu tenho, papapá. E o cara mesmo assim quer comprar. Não, mas eu quero comprar esse teu Fusquinha aí, mesmo que tu me entregue depois. Aí ele é possível fazer um contrato assim? Sim. O nome desse negócio é chamado de constituto possessório, que é feito com base numa cláusula constitute. Então olha só o que vai acontecer. Eu vou vender o Fusca pro jogador do Bagé. A gente vai fazer um negócio jurídico, que é um contrato de compra e venda com cláusula constitute. Ficou faltando aqui, tá errado aqui. É constitute, tá? Ficou faltando um S aqui. Depois eu corrijo isso no slide. Então vamos lá. Aqui, na verdade, ao fazer isso, eu criei um constituto possessório. Olha só na prática o que acontece. O Marcelo, que vendeu o carro para o jogador do Bagé, o Fusca, vai continuar usando o carro. Olha aqui, ó, fez o negócio, vendeu o Fusca, mas continua com o Fusca. Como assim, professor? Ele continua, só que agora ele não é mais proprietário. Ó. Ele era o proprietário vendedor, o jogador do Bagé era o comprador. Aí o Marcelo agora vendeu o Fusca e agora como é que ele está? Ele está de possuidor do Fusca e é o locatário. Quem é o proprietário? O proprietário é o jogador do Bagé, que é o locador, está me alugando o carro, certo? Então a gente acertou um aluguel. Pode ser locação, que eu botei aqui, porque é o caso mais comum, tá? Mas poderia ser comodato, poderia ser gratuito, poderia ser usufruto, poderia ser qualquer outro tipo de contrato que me permitisse ficar com o carro, tá bem? Então, aqui eu dei o exemplo de locação, repito, porque é o mais comum, mas não precisa ser necessariamente locação. O fato interessante é que no mundo real não muda nada. Eu que estava com o carro, depois de vender o carro, eu continuo com o carro. Aí vem uma dúvida. Tá, professora, ocorreu uma tradição aqui? Sim, uma tradição ficta. Por quê?
Porque eu não entreguei. O que é tradição? É entrega. Eu não entreguei o carro para o jogador do Bagé, mas ele agora é o proprietário. É o proprietário e ainda recebe aluguel pelo carro. Eu estou pagando aluguel. Eu digo para ele, não, eu vou vender o carro para ti, mas eu quero ficar alugando até o final do ano. Tá? Pode, é possível fazer esse contrato. O nome desse contrato é contrato de compra e venda com cláusula constituinte, que é o constituto possessório. Tá certo? Essa é a hipótese de uma tradição ficta. Então, olha só, o comprador é o dono do carro, mas não houve a entrega. Não houve entrega, porque o Marcelo, que era dono do carro, continua com o carro. Só que agora ele é o possuidor aqui do carro, certo? Locatário, não mais o proprietário. Aqui ele mudou a situação. Graças ao contrato, deixou de ser proprietário e virou possuidor locatário. E o comprador deixou de ser comprador e passou a ser o proprietário. Tá bem? Esse é o caso de constituto possessório. A segunda hipótese é quando cede ao adquirente o direito à restituição da coisa que se encontra em poder de terceiro. O que eu peguei de exemplo aqui? Eu peguei de exemplo, então tá aqui, ó, o texto está aqui. Quando cede ao adquirente o direito à restituição da coisa que se encontra em poder de terceiro. Vamos imaginar que eu sou o proprietário aqui agora, eu sou um sapo, certo? Eu sou o proprietário de um notebook que está lá numa oficina. O cara está consertando meu notebook. Tá fazendo como é que é? Tá deletando meus nudes, né, que tá lá no arquivo, certo? Então deu um problema no notebook, tá. E aí tu tem interesse em comprar o meu notebook. Nós compramos, fizemos uma compra e venda, só que onde é que tá o notebook? Tá numa revenda. O que eu faço? Eu pego o telefone, aqui por isso, né, que peguei essa imagenzinha do sapo aqui, do Caco, né, dos Muppets. Aí eu peguei e ligo pro cara daqui da oficina e digo assim, ó, vai passar o Joãozinho aí e tu entrega o computador para ele. Aí tu, que tá aqui, o adquirente, ó, vai lá na loja, na oficina e pega o meu computador. Eu tô te entregando aqui, certo? Ela tá te entregando o computador. Então, olha só, eu fiz negócio contigo, nós fizemos uma compra e venda, mas eu não te entreguei o bem. Certo? O que eu fiz então? Eu liguei para a oficina para que a oficina te entregasse. Aí tu vai lá, então tá aqui, ó. Cede ao adquirente, tá aqui o adquirente, ó, o direito à restituição da coisa que se encontra em poder do terceiro. Quem é o terceiro? Aqui é a oficina, aqui é a atendente lá da oficina, tá? E eu sou o dono do notebook, tá aqui, ó. E eu transmito para ti. Né? Então eu dou por telefone, digo, ó, vai passar o Joãozinho aí, assim, assim, assado, entrega para ele, coisa, e tu entrega para ele, tá aqui. Aqui ocorreu a entrega, mas tu já é dono, certo? Por que tu é dono? Tu é dono sem haver a entrega. Antes da entrega tu já é dono, só porque eu te dei o direito de ir lá e resgatar a coisa, ou restituir a coisa em poder do terceiro. Muito bem. E aí, ficou aqui por último, deixa eu voltar aqui, quando o adquirente já está na posse da coisa por ocasião do negócio jurídico. Terceira hipótese da tradição ficta, já está na posse da coisa. O melhor exemplo que nós temos é esse aqui, né, da traditio breve mano. Né? O adquirente já está na posse da coisa. Qual é o caso mais comum disso aqui? Quando tu tem um carro financiado. Então tá aqui. Tu tá aqui com o teu carrinho financiado. O que tu é do carro? Tu é possuidor direto e fiel depositário. Tu é o comprador do carro, foi tu que comprou o carro. Só que por comprar o carro, tu ficou devedor num contrato de alienação fiduciária em garantia. Tu é o fiduciante. Tu alienou o teu carro como garantia da tua dívida. Quem é o dono do carro? O banco, a financeira, o fiduciário, o credor é o proprietário e que adquiriu o carro, tu que alienou. Há uma alienação fiduciária. Pois bem, então, tu não é o dono do carro, tá bem? Quem é o dono do carro? O banco, a financeira, tá aqui. Pois bem, só que aí tu paga a última parcela do financiamento. Tu fez lá em 12 vezes, 24 vezes, 36 vezes, 48 vezes, 96 vezes, 100 vezes. Tu fez a prestação. Quando tu pagou a última, o que aconteceu? O implemento da condição resolutiva numa alienação fiduciária em garantia. Ou seja, tu pagou, qual era a condição para terminar o contrato? Pagar a última prestação. Pagasse a última prestação, o que vai acontecer? Aí tu vai deixar de ser possuidor direto e fiel depositário. Tu vai deixar de ser comprador, devedor, fiduciante e alienante para ser
proprietário. Tu é o proprietário e adquirente do bem. E o banco vai transferir para ti a propriedade. Só que olha só, no mundo real o que aconteceu? Nada. Tu estava com o carro e tu vai continuar com o carro. Não mudou nada. Então, o adquirente, tu já estava na posse da coisa. Tu já estava, só que tu estava como possuidor. E agora tu estás como proprietário. Ocorreu uma tradição. Certo? Tu recebeu a propriedade do bem. Certo? Só que é de mentirinha. É uma propriedade ficta, de mentirinha. Tá bem? E aqui o banco deixou de ser o proprietário do bem, alienou para ti, porque tu cumpriu o teu compromisso de pagar a última prestação. Esse sistema aqui da alienação fiduciária é tão complexo e é tão importante que eu resolvi colocar para vocês como é que funciona uma alienação fiduciária em garantia. Então esse slide aqui é só para explicar a alienação fiduciária. Não sei se vocês já conhecem ela, né? Mas quem já tem carro financiado, quem já negociou, vai entender com mais facilidade. Na teoria fica um pouco mais difícil. Mas vamos lá, tá aqui tu tá aqui, tu é o bonequinho, engravatadinho aqui, certo? E tu quer comprar um Fusca. O que tu faz? Eu quero comprar um carro. Aí tu vai lá na revenda, certo? Só que o cara da revenda, o que ele quer pelo carro? Ele quer dinheiro. Tu não tem o dinheiro todo, certo? Tu tem uma parte do dinheiro, ou tu não tem nenhum dinheiro. Não interessa. E aí o que tu faz? Quer dizer, tu não faz nada. Quem vai fazer vai ser o vendedor, que vai acionar o banco. E o banco vai te emprestar dinheiro. Olha aqui, ó, sai dinheiro, a flechinha vermelha, sai dinheiro para ti, certo? E tu entrega para o vendedor, tá bem? Então, o vendedor faz a intermediação. Como diz aqui, ó, a gente faz o negócio com a revenda, mas sai devedor do banco. Por quê? Porque a revenda recebe o dinheiro. Tá aqui, ó. O banco dá dinheiro para ti, tu dá o dinheiro para o vendedor, tá? O vendedor sai da relação, certo? Pega o dinheiro e vai-se embora. Aí o que acontece? O vendedor da revenda vendeu o carro para ti, tu comprou o carro aqui, só que, como o banco te emprestou o dinheiro, o que ele quer? Quer uma garantia. Já que eu te emprestei dinheiro, eu quero o carro para mim. E aí o que tu faz? Tu aliena fiduciariamente em garantia. Então, tu recebe o dinheiro, mas tu passa o carro para o banco. O carro foi por minutos, segundos, né? Porque isso aqui a gente não vê. Isso aqui, tudo esse quadrinho aqui a gente não vê. Na hora de fazer negócio com carro, isso aqui não acontece. Eu estou explicando para vocês juridicamente como é que acontece, porque é assim que acontece. Tu mostra interesse de comprar o carro, vai na revenda, o cara mete o banco no meio, o banco te dá o dinheiro, tu entrega o dinheiro para o vendedor te entrega o carro. Só que aí, quando tu recebe o carro, tu tem que alienar o carro, como garantia de que tu vai pagar o dinheiro que o banco te prestou. É isso. E essa situação aqui é que cria aquela situação. Tu fica de possuidor direto e fiel depositário do carro. E no dia que tu paga a última prestação, não muda nada, porque tu continua com o carro. O carro estava contigo, vai continuar lá na tua garagem, certo? Vai continuar lá no teu pátio, não interessa. Só que agora tu não é mais possuidor direto e é proprietário. É isso que acontece. E isso aqui é uma tradição. Mas na verdade não muda nada. É muito parecido aqui com essa situação, né? Aqui, ó, aqui também não mudou nada. O cara estava com o carro e vai continuar com o carro. Ele era proprietário, vai passar a ser possuidor. Aqui, ele era possuidor e vai passar a ser proprietário. Essa é a inversão. Por isso que tem muita gente que confunde isso aqui, hein? Tem que tomar cuidado. Isso aqui é pegadinha de concurso, né? É muito comum acontecer isso. Tá? Esse casinho do meio aqui é que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas é uma forma também de tradição ficta. Para encerrar, né, tem um artigo aqui, o 1268, né, que estabelece aqui, né, feita por quem não seja proprietário, a tradição não aliena a propriedade. Vamos pegar essa primeira linha aqui, né? E aí eu fiz aqui um esqueminha para explicar para vocês. Feita por quem não seja proprietário, a tradição não aliena a propriedade. Isso aqui confirma aquela máxima do latim que diz nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet. Pois muito bem, olha só, nemo é ninguém, plus é mais, iuris é direitos, ad alium é para outro, transferre é transferir, potest é poder, quam é ele, ipse é próprio, habet é possui.
Então, ninguém mais direitos para outro transferir poder ele próprio possui. Fica totalmente sem sentido, né? Como é que isso aqui foi traduzido? Parece mentira, né? Uma frase desse tamanho em latim foi simplificada para dizer o seguinte: ninguém transfere mais direitos do que tem. Então, só para confirmar para vocês, isso aqui a gente já estudou, praticamente assim, se tu tem um direito ruim, o que tu transfere? Direito ruim. Se tu tem um direito bom, o que tu transfere? Direito bom. Ninguém transfere mais direito do que tem. E se tu não tem direito nenhum, o que tu transfere? Nada. Então, tu comprar alguma coisa de quem não seja dono, por isso que diz aqui, ó, feita por quem não seja o proprietário, a tradição não aliena. Então, se alguém te transferiu e não é o dono, não te transferiu a propriedade, porque tu só pode adquirir a propriedade do dono. É nesse sentido a afirmação. Então, aqui nós voltamos aqui. Feita por quem não seja proprietário, a tradição não aliena a propriedade. Tá, essa aqui é a regra. A regra que vem do latim. Mas aí tem uma exceção. Tá aqui. Exceto se a coisa oferecida ao público em leilão ou estabelecimento comercial for transferida em circunstâncias tais que o adquirente de boa-fé, ou terceiro de boa-fé, como a qualquer pessoa, o alienante se afigurar dono. Vamos à explicação. Já expliquei isso lá na posse e vamos explicar de novo, nunca é demais. Tu vai num supermercado e compra um Nescau de uma carga roubada, tá bem? Tu não tem obrigação de saber. Chegou lá, estava o Nescau em oferta, as coisas estão muito caras, o preço do Nescau estava realmente muito bom, tu é tarado por Nescau. O que tu faz? Tu comprou 2 latas de Nescau e levou para casa, tá? Chega em casa, liga no Datena para tomar o teu Nescau ali antes de ir para a faculdade, e aí tu liga no Datena e descobre que uma carga de Nescau da Nestlé foi roubada. E que o mercado, né, a rede de mercados que roubou aquela carga é a rede onde tu comprou o teu Nescau. Então aí vamos lá, vamos aplicar a regra. O que aconteceu? Tu comprou de alguém que não era o dono. Sim, porque tu comprou do ladrão. Tá? Só que tem um detalhe. A coisa foi oferecida em estabelecimento comercial em circunstâncias tais que ao adquirente de boa-fé, tu, que é um terceiro de boa-fé, como a qualquer pessoa, o alienante se afigurar dono. Ou seja, parecia que ele era o dono. Ora, se o dono do mercado parecia ser o dono, então houve a tradição. A tradição só não vai ocorrer se tu não tivesse de boa-fé. Se tu tivesse razões para desconfiar. Eu comprei do ladrão. Opa, se tu comprou do ladrão sabendo que ele era ladrão, tu não tem boa-fé. E aí tu é receptador, né? Quem compra de ladrão é receptador, comete crime. Né? Então, aqui é aquela situação, tu não tem como saber. Imagina tu chegar no mercado e pedir nota fiscal de tudo aquilo que está oferecido no mercado. Não tem como saber se aquele produto que o cara está vendendo foi roubado, foi desviado, isso não tem como. Então fica tranquilo, porque se tu é um terceiro de boa-fé e as coisas parecem normais, ou seja, foi oferecido por um preço razoável, né, o produto, então não tem por que tu ficar com medo de não ser o dono, tá bem? Então é uma exceção, tá aqui, ó, exceto. Mas essa exceção confirma aquela regra que eu disse para vocês lá na posse, que diz assim: o terceiro de boa-fé é intocável, o terceiro de boa-fé é proprietário, tá bem? Então é nesse sentido. Aí vem os parágrafos que complementam, bem simplesinho, dizendo o seguinte: se o adquirente estiver de boa-fé e o alienante adquirir depois a propriedade, considera-se realizada a transferência desde o momento em que ocorreu a tradição. Então, mesmo que o alienante, ou seja, o dono do mercado, venha adquirir a propriedade do Nescau depois, ainda assim tu é proprietário desde que ocorreu a tradição. Perceba uma preocupação, né, do legislador sempre determinar o momento da aquisição, né? Então, aquela preocupação, quando é que tu adquire a propriedade por uso capião? Quando é que tu adquire a propriedade no registro do título? Quando é que tu adquire a propriedade na tradição? Sempre tem essa preocupação. Aqui é quando a entrega mesmo aconteceu. Tá? Mesmo que o alienante, que é o dono do mercado, venha adquirir depois a propriedade, ainda assim tu já adquiriu. Não transfere a propriedade à tradição quando tiver por título um negócio jurídico nulo. Tá aqui, é a mesma coisa que diz aqui. Se então tiver um problema na propriedade porque o negócio jurídico foi nulo, aplica-se a regra geral aqui. Mas continua valendo a exceção. Então é isso aí. Ficamos aqui por hoje. Muito obrigado pela atenção.